Pessoal, vamos lá, 7h30 já, vamos começar nossa aula, então. Conforme o pessoal vai entrando aqui, eu vou admitindo, Carolina entrando, vamos lá. Estamos em 13 participantes. Eu vou, posteriormente, juntar lá no aplicativo, né, no Ava lá, essa aula, tá? Vamos começar, então. Eu vou fazer um resumo, vou explicar, tirar as dúvidas de vocês, quanto às últimas aulas que foram de maneira remota e que a gente não teve a oportunidade de tirar as dúvidas. Depois eu vou fazer uma revisão da prova. Claro que durante a gente vai tirando as dúvidas dessas aulas, já vão surgindo questões, né, que possam estar na prova. Depois eu faço mais especificamente, beleza? Nossa primeira aula remota foi sobre injúria, calúnia e difamação, certo? Vão conversando comigo, vão me respondendo. Foi dos crimes, não foi? Acho que foi. Os crimes. De qual? Mas não foi calúnia, injúria e difamação? Vamos lá. O que a gente precisa saber aí sobre a calúnia? Os 3 são crimes contra a honra, certo? Estão lá no 138, 139 e 140 do Código Penal. 2 deles ferem a honra objetiva, certo? Que é aquilo que a sociedade vê da pessoa. E um deles fere a honra subjetiva. Estão me acompanhando? Então, vou fechar a janela. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui do lado. Eu fico vendo vocês e vendo o material. Só um minutinho. Vamos lá, então, gente. A calúnia ela é quando alguém imputa a outrem um fato definido como crime. Então, precisa ser um fato, e não simplesmente um xingamento, correto? Um fato definido como crime. Então, eu não posso falar que certa pessoa é estelionatária e vai estar caracterizado o crime de calúnia. Não, se eu falar que certa pessoa é estelionatária, vai estar caracterizado o crime de difamação, porque foi só um xingamento. Para caracterizar o crime de calúnia, tem que ser um fato criminoso, certo? Então, eu tenho que dizer que alguém foi até um hotel na data de ontem, furtou, subtraiu os objetos deste hotel, as televisões que estavam neste hotel, e levou para sua residência, enfim. Eu tenho que descrever detalhadamente um fato definido como crime. Aí sim a gente vai estar falando de calúnia. E a calúnia, ela protege a honra objetiva, aquilo que terceira pessoa, aquilo que a sociedade vê da pessoa, concordam? Então, nesse sentido, quando a gente vai ter a consumação da calúnia? Quando terceira pessoa ficar sabendo, né? A vítima não precisa estar presente no local. E a gente viu que é punível a calúnia contra os mortos. E a gente viu que o crime de calúnia, ele admite a exceção da verdade. Eu expliquei para vocês que, imagina que eu cometo um crime de calúnia contra a Bruna Ribeiro. Aí a Bruna, então, entra com processo. Nesse processo, eu posso alegar a exceção da verdade, certo? A exceção da verdade, ela é um incidente processual. Na calúnia, a regra é que pode, sim, admitida a exceção da verdade. Quando não vai ser? Está lá no parágrafo 3º do 138. Se constituir o fato imputado crime de... Deixa eu abrir. Crime de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, ainda não tem uma sentença, eu não vou poder
alegar a exceção da verdade. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do 148, seria o presidente, chefe de Estado estrangeiro. Ou se o crime for de ação penal pública e o ofendido foi absolvido. Então, nesses 3 casos, como a gente não tem certeza da ocorrência de um crime, eu não vou poder falar em exceção da verdade. Vocês têm alguma dúvida aqui quanto à calúnia? Não? Tem alguém me ouvindo aí? Então, a gente tem 3 elementos do crime de calúnia. Gente, conforme eu vou falando aqui, já tem questões da prova, tá? Então, vocês podem prestar atenção na aula toda. Eu não vou falar, ó, essa é a tal, mas eu tô falando os pontos principais, justamente já está abarcando a revisão da prova. Então, são 3 pontos principais do crime de calúnia. Primeiro, tem que ser um fato, como eu disse, não só um xingamento, um fato. Esse fato tem que ser crime, fato definido como crime. Ah, e se for um fato definido como contravenção penal? Não vai ser o crime de calúnia. Então, eu digo que Deixa eu admitir a linha aqui. Eu digo que o Vitor Hugo, na data de ontem, perturbou a tranquilidade da vizinha dele com um som muito alto e tudo mais. Eu estou imputando ao Vitor Hugo um fato definido como contravenção penal. Então, eu não posso falar que que eu cometi uma calúnia, tá? Mas sim uma difamação, porque é um fato, mas não é um fato definido como crime, mas sim como contravenção penal. E um terceiro elemento da calúnia é que esse fato imputado à vítima deve ser obrigatoriamente falso, tá? Professora, você desligou o seu áudio. Tô sem áudio. Ouvindo. Lá embaixo, no cantinho esquerdo, tem. Aí. É onde eu parei. Onde vocês não me ouviram mais. Nem lembro. A calúnia. Acho que não teve nada. Você estava falando sobre os 3, né? O fato, ele tem que ter um fato crime. Um fato definido como crime e tem que ser falso. Beleza? Então, o bem jurídico aqui, qual é? É a honra. Honra objetiva ou subjetiva? Objetiva. A calúnia e a difamação é a honra objetiva. Só a injúria que vai ser a honra subjetiva, tá? O que mais que eu falei de importante? Vocês lembram alguma dúvida que ficaram do crime de calúnia quando assistiram a aula? Ninguém tem dúvida quanto ao crime de calúnia? É punido a calúnia contra os mortos, gente. Está lá no parágrafo 2º do 140. Também é cabível a exceção da verdade, a gente já falou. Pena, ação penal, competência e suspensão. Bom, a pena é de 6 meses a 2 anos, então é no juizado especial criminal, né? E cabe a suspensão condicional do processo. E a ação penal, gente, ela é privada. Se vocês pegarem lá o código de vocês, no artigo 142 ou a 145, peraí, vamos lá. Peguem aí o VAD de vocês. Vamos lá no 140 aí. É causa de exclusão de crime. 145. Nos crimes previstos neste capítulo, que é o capítulo dos crimes contra a honra, né, que é a injúria, calúnia e difamação, também se procede mediante queixa. Foi o que eu sempre expliquei para vocês. Quando não tiver nada, é porque é ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem no capítulo, no título, não tem ali no artigo, então é incondicionada. Agora, lá no final do capítulo tem
somente se procede mediante representação. Opa, é condicionada a representação. Nesse caso aqui, no final do capítulo, né, lá no 145, tem somente se procede mediante queixa. Então, ele é de ação penal privada. Tem as exceções, tá? Salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, se da violência resulta lesão corporal. E o parágrafo único também traz as exceções. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2, do 141 e 140. Então, isso tudo está lá no 145. Então, a regra é que seja de ação penal privada. Quais as exceções? 141, inciso 1, é que fala que é contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, vai ser mediante requisição do ministro da Justiça. E vai ser mediante representação, no caso do inciso 2, do 141, e no caso do parágrafo 3º do 140. Beleza? E no 140, parágrafo 2º, que fala da injúria com violência, se resultar lesão corporal, aí ele é incondicionado, tá? Beleza, acho que quanto à calúnia, é isso. Ninguém tem dúvida, né, neste momento. Nesta aula, gente, que a gente falou da calúnia e difamação e injúria, eu vou abrindo a aula de injúria aqui. Enquanto isso, recordem aí, por favor, qual foi a questão que a gente deu na aula. Qual, professor? Tanto no fórum, no portal, tanto no fórum quanto no estudo de caso. Daí a gente já responde. Vai que uma delas está na prova, né? Aula falou lesão corporal, calúnia de difamação. Depois eu volto, então, na lesão corporal. Eu acho que foi sobre lesão corporal mesmo, a questão. A que você colocou como crimes contra a honra. Mas primeiro eu terminei lesão, né? Isso. Aí você fez uma pergunta no fórum, tipo, quanto dos crimes à honra, analise as assertativas. Então aí você tacou as assertivas e todo mundo respondeu. Tá, depois eu olho lá então. Vamos para difamação. Para que exista a difamação, é preciso que haja também um fato, só que não um fato criminoso, um fato ofensivo à reputação da vítima, certo? Então, eu, Rafaela, atribuo à Bruna um fato ofensivo à reputação dela, mas esse fato não é um fato criminoso. Então, eu digo, por exemplo, que a pessoa de Bruna, qualquer Bruna, foi até... vamos colocar assim, que traiu seu marido ontem com tal pessoa. Então, tem que ser um fato, não é um xingamento, é um fato, certo? Tem que descrever, mas não é um fato criminoso, é somente um fato que ofende a reputação da vítima, certo? Então, tem aspectos em comum com a calúnia, mas também por ser fato. Porém, tem os aspectos que diferem uma da outra. Primeiro que na difamação, os fatos não são crimes. E também, na difamação, não tem a exceção da verdade, certo? Enquanto lá na calúnia a exceção da verdade é regra, aqui ela é uma exceção. Somente vai admitir a exceção da verdade se o ofendido for funcionário público e essa ofensa for relativa aos exercícios de suas funções. Caso não seja isso, não haverá exceção da verdade. O objeto jurídico aqui também é a honra subjetiva, e tanto aqui quanto lá na calúnia, ele vai se consumar quando o terceiro, que não a vítima, toma conhecimento dos fatos ofensivos à reputação da vítima. Porque como a honra objetiva que a gente está falando, ou seja, que terceiro tem da pessoa, da vítima, então vai se consumar quando quando o terceiro ficar sabendo, certo? A
pena, gente. Pena também é pena de detenção de 3 meses a 1 ano, então também vai ser G-crime, também vai ser ação penal privada e vai caber suspensão condicional do processo, exceto aqueles casos que a gente já viu que serão outras ações. Se a difamação for proferida em propaganda eleitoral, gente, ou com fins eleitorais, fins eleitorais, o fato se amoldará lá no Código Eleitoral, tá? E não aqui no Código Penal. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos falar agora da injúria, daí eu já faço um feedback do que a gente pode ver na prova sobre esse tema. Vamos lá. A injúria dos 3 crimes é o único que ofende a honra subjetiva, o amor próprio. A gente chama de amor próprio, que a pessoa sente de si mesma. Aqui é um xingamento. Aí a gente tem a injúria simples, que está no caput, a injúria real do parágrafo 2º e a injúria preconceituosa do parágrafo 3º. É uma subjetiva, né? Vocês têm dúvida quanto à consumação? A consumação aqui, diferentemente dos outros delitos, ela ocorre no momento que a vítima toma conhecimento das palavras ofensivas à sua dignidade ou à sua honra, ao seu decoro. Por quê? Porque aqui a gente está falando da honra subjetiva. Então, quando eu tomo conhecimento, é que se consuma. Então, imagine que hoje o Vitor Hugo me xingou chamou... deixa eu admitir aqui o pessoal, peraí. Larissa, Ângela e o Israel entrando. Então, imagina, gente, que na data de hoje, o Vitor Hugo disse que a professora Rafaela é uma ladra. Só que ele disse isso para a Gabriela. E a Gabriela só vai me dizer isso na data do dia 24. Cala a boca! Quando vai consumar o crime, gente? Então, vamos lá. Hoje, o Vitor Hugo proferiu xingamento à minha pessoa, mas ele proferiu para a Ângela. E amanhã, na data de amanhã, a Ângela vai me contar, no dia 24/4/2020. Quando que esse crime vai se consumar? No dia 23, que foi quando o Vitor falou, no dia 24, quando a vítima soube. A vítima soube? No dia 24, quando a vítima soube. Então, a injúria, ela se consuma quando a vítima tem conhecimento, justamente por proteger a honra subjetiva e não a honra objetiva. Beleza? Peraí, professora, peraí. Pode falar. A objetiva, a consumação, ela se dá quando... Terceiro fica sabendo. Terceiro fica sabendo? A objetiva, por mais que terceiro saiba depois da vítima. Uhum. Então, se só a vítima souber, não atinge a honra objetiva. Não atinge a honra objetiva. Ah, tá, entendi. Vamos lá. Depois a gente tem as modalidades qualificadas, que é a injúria real e a injúria preconceituosa. A injúria real é quando a injúria consiste em violência ou vias de fato. Então, com o objetivo de humilhar a pessoa, eu dou um tapa na cara, eu cuspo, entendeu? Então, é nesse sentido. É uma injúria com alguma violência, mas com o objetivo de humilhar, de ferir a honra dessa pessoa. Essa é chamada injúria real. A injúria preconceituosa, ela é quando você utiliza para ofender a honra elementos ligados à raça, cor, etnia. Está lá no 140, parágrafo... Deixa eu pegar aqui, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização dos elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Daí a reclusão vai ser de 1 a 3 anos e multa. Tá? Então, a gente tem essas 3 espécies de injúria. A gente tem que saber que a injúria fere a honra subjetiva. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar para vocês que não podia passar.
lá, ó, só para fixar bem. Se eu chamo alguém de ladra, estelionatário, qual crime eu estou cometendo? Difamação, injúria ou calúnia? A pergunta, professora? Desculpa. Calúnia. Se eu falo que alguém é estelionatário, ladrão, qual crime eu estou cometendo? Calúnia. Quem respondeu? Quem falou calúnia? Fui eu. Quem sou eu? Eu não tô vendo. A Gabriela Rodrigues. Gabriela Rodrigues. Kleber, o que você acha que é, Kleber? Seu áudio está desligado. Não tá? Não sei diferenciar, não. Eu sei que tem uma que você coloca um objeto em específico. Algo em específico acusando. Daí... Só que agora eu não sei qual que é. Vamos lá, ó. Vou falar para vocês respondem novamente. Eu acho que é difamação. Ó, difamação e calúnia são fatos. Então, eu tenho que imputar fatos. Quando eu imputo xingamentos, aí é injúria. Quando eu digo que alguém é ladra, que alguém é estelionatário, assassino, é uma injúria. Entendeu? Porque difamação e calúnia tem que ser fatos. Eu tenho que detalhar, eu tenho que detalhar a conduta. Mas se você... O que vai distinguir a difamação da calúnia é que a difamação é uma conduta legal, porém difamatória, porém que ofende a honra. Já a calúnia eu digo que a pessoa é um fato criminoso. Então eu relato o fato e esse fato tem que ser definido como crime. Pode falar, Vitor. Mas o estelionato não é crime? É crime, mas eu não falei que essa pessoa soltou cheques sem fundo, com a intenção de realizar um estelionato, entendeu? Eu apenas chamei ela de estelionatário. Tá vendo a distinção? Fundamento. Tá vendo a distinção? Não, é assim, ó. Ambos eu estou ofendendo a honra. Só que a distinção é que na calúnia é um fato. O próprio artigo fala fato definido como crime. Então, eu tenho que falar assim, ontem, na data de ontem, o Vitor Hugo entrou na sala 49, furtou o notebook do Kleber e vendeu no beco tal do tráfico, entendeu? Assim, eu tô falando um fato. E não simplesmente falar que o Vitor Hugo comete furtos ou o Vitor Hugo é ladrão. Eu tenho que detalhar esse fato. Ah, entendi. A partir do momento que você detalha, ele se torna... Isso. Quando é um fato... Quando é um fato criminoso, é uma calúnia. Quando é um fato que não é criminoso, aí desonroso, é difamação. Um simples xingamento é a injúria. É injúria. Então, quando eu digo que alguém estelionatário, é injúria. Estelionatário é injúria. Gente, estou acompanhando aqui, ó. Sim, parou o som. KKK. Desliga o áudio aí. Eita, Jesus. A injúria ofende a dignidade da pessoa. As três ofendem a honra, tá? As três ofendem a honra da pessoa. A diferença é que a injúria é a honra subjetiva e as outras duas a honra objetiva. A diferença vai na consumação, né, professora? Isso, que vai distinguir na consumação também. Isso vai diferenciar na consumação. Então, tá. Então, vocês conseguiram ver que quando eu chamo alguém de ladrão, por exemplo, eu tô proferindo um xingamento e não um fato criminoso, né? E vocês conseguiram visualizar também a consumação? Sim. Conseguiram? Além do Vitor, o pessoal não tá me respondendo, e daí? A calúnia, a difamação, a consumação se dá quando o terceiro fica sabendo. Isso. E a injúria, já quando só a vítima fica sabendo. No geral, seria isso. A injúria consuma-se no momento em que a vítima tem o conhecimento. Isso, exatamente. Perfeito. Tá. E qual delas cabe a exceção da verdade? Calúnia. A regra é que cabe.
E a exceção é naqueles 3 casos do parágrafo 3º, tá? Então, lá no 138, os 3 casos que não caberá tá no parágrafo 3º. Difamação, a regra é que não cabe, e a exceção tá lá no parágrafo único. Então, as exceções vai estar no código. Os que tem exceção vai estar no código. E a injúria não cabe a exceção da verdade. Entenderam? Tudo tá no código, gente. Se você ler o dispositivo, você já vai saber qual que é fato criminoso, qual que é somente um fato desonroso. Beleza? Então, eu acho que para a prova, a gente tendo essa noção desses 3 delitos, acho que vocês já conseguem fazer uma revisão boa. Dúvida até aqui? Eu tenho, professora. Pode falar. As questões da prova, não sei se você vai chegar a falar ou se você já falou, mas as questões da prova vai ser de calúnia, de crimes contra a honra para frente ou não? Desde o início do ano. Desde o início. Uhum. Tá. Serão 6 questões subjetivas, tá? Gente, a hora que der 30 ou 40 minutos, o vídeo vai cair, daí a gente dá um intervalinho aí de uns 5 minutos, daí a gente volta com... Eu chamo vocês de novo, tá? Beleza. Vocês estão acompanhando quantos minutos já foram? Professora. Acho que uns 15, né? 25. Começou 7h30? 26 minutos. Daqui a pouco a gente dá um intervalinho, então. Então, vou mais rápido, que demorou mais do que eu achava que ia demorar aqui. Vamos lá. Quanto à lesão corporal... Peraí. Quanto à lesão corporal, deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Gente, quanto à lesão corporal, lembram daquela situação que eu coloquei para vocês no estudo de caso? Bastante gente errou aquela questão. Gostaria de falar sobre ela novamente. Qual? De qual semana? Da primeira. Da primeira semana. Uhum. Primeira semana de remoto, né? Que foi a segunda semana, eu acho. Enfim. Quando eu tenho um aborto e quando eu tenho uma lesão corporal seguida de aborto, quando eu tenho uma lesão corporal simples. A gente tem que ver o dolo, né? Então, veja bem. Com o dolo de cometer um aborto, o marido vai e bate na barriga da mulher. Ele sabe que ela tá grávida, o dolo dele é que ela sofra um aborto. Ele vai dar um soco na barriga da mulher. A gente não tem dúvida que, nessas condições que eu falei, trata-se de um crime de aborto. Agora, ele não sabe, ele não tem conhecimento que ela tá grávida, certo? Ele empurra, eles entram numa discussão, ele empurra ela e ela cai e acaba abortando. Ele vai responder pela lesão que ele causou nela, seja leve, grave, gravíssima, ou pela lesão seguida de aborto. Imagine que ela teve uma lesão leve nesse caso, mas também teve o aborto. Ele vai responder só pela lesão leve ou pela lesão seguida de aborto? Pela lesão seguida de aborto. Eu respondi só pela leve. Só pela leve. A Bruna que porque tá falando? Isso, porque ele não sabia, né, da gravidez. Porque ele não sabia. Aí a gente vai lá para o artigo 19 do Código Penal, que diz assim: pelo resultado que agrava a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Então, assim, ele não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Da conduta, aliás, que a mulher estava grávida. Então, ele não vai responder pelo aborto, mas tão somente pela lesão que ela sofreu, que não seja o aborto. Agora, se ele tinha conhecimento e bateu no rosto e culposamente ela veio abortar, aí sim. Aí ele vai responder pela lesão seguida de aborto. Por quê? Primeiro, ele sabia que ela estava grávida, então então a gente não vai falar que ele não vai responder por nada, né, em relação ao aborto. Mas o dolo dele não foi que ela abortasse, tanto que foi um tapa na cara, mas aí na confusão ela acabou caindo e houve complicação, ela chegou a abortar. Nesse caso, o dolo é a lesão e
o aborto é culpa. Então, a gente vai ter a lesão corporal seguida de aborto. Concordam? Vocês têm dúvida quanto a essa questão? Não? Não. Ângela, Kleber, Vitor Hugo, Bruna, Ana, Camila, Carol, Gabriela, Gregory, Israel. Vamos ver quem mais. Quem tiver dúvida, fala. Jussara, Larissa, Maria, Martins, Vitor Hugo, Vitor Bacelar. Ninguém tem dúvida? Então, vamos passar para a próxima. Nós falamos do furto e do roubo, né? Que são os dois delitos aí contra o patrimônio. Eu dei aula para vocês, uma aula específica sobre furto e roubo. Vocês conseguiram distinguir a conduta do furto e a conduta do roubo? Ambos têm a modalidade subtrair, a conduta subtrair, mas no roubo é mediante violência ou grave ameaça, certo? Trata-se de crime complexo. Eu falei para vocês que é um crime complexo. Por quê? Porque ele tem mais de um crime nele. Ele tem é como se fosse 3 crimes num crime só: o furto, a ameaça e a lesão corporal. Porque ele ofende primeiramente o patrimônio, depois ele ofende a liberdade e a integridade física da pessoa, né? Então, essa é a distinção principal. No crime de roubo, especificamente, a gente também tem uma distinção entre o roubo próprio e o roubo impróprio. Vocês chegaram a assistir essa aula, visualizar essa distinção, anotaram? Na aula eu ainda fiz uma pausa e falei, anotem aí. Quem anotou? O roubo próprio, ele houve no agente a intenção desde o início da subtração violenta da coisa. Já no impróprio, a finalidade, primeiro ele queria somente furtar, no caso, só que daí, no final das contas, ele acabou agindo com violência para tentar manter aquela situação. Então, o próprio, ele desde o início, ele tem a intenção de, com violência, tirar a coisa da vítima, e no impróprio, ele eventualmente... Ele muda a conduta na execução. Já durante a execução, ele parte para o roubo, exatamente. O próprio, gente, ele está no caput do 157, que diz assim: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, aqui a gente tem um roubo próprio, o roubo que a gente fala sempre. Subtração mediante violência ou grave ameaça. Já no parágrafo 1º, a gente tem o roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou a grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, ele subtrai. Aí, a fim de assegurar a sua impunidade, ele acaba empregando a violência ou a grave ameaça. Então, ele inicia uma conduta de furto, mas no decorrer dos atos, né, da sua conduta, ele acaba cometendo a grave ameaça ou a violência. Por isso que é chamado de roubo impróprio. Beleza? Alguém tem dúvida quanto a isso? Depois, gente, vamos me ajudando aí. A gente falou da calúnia, difamação e injúria, crimes contra a honra. Furto. Alguém tem alguma dúvida específica quanto à aula sobre furto? Professora, você pode explicar sobre tentativa de furto? Posso. Qual que é a sua dúvida na tentativa de furto? Quando se admite a tentativa do furto? Em todas as hipóteses é admissível o furto tentado. Imagine que eu, com a intenção de te subtrair um notebook seu. Mas o que é a tentativa? A tentativa está lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Ó. Ela diz o seguinte: tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que é um crime tentado? É quando o agente só não tem a consumação daquele crime quando por circunstâncias alheias à sua vontade não é possível fazê-lo. Então, você entrou na sala com o objetivo de furtar, certo?
você iniciou os atos executórios, você chegou a relar no notebook, ia levar esse notebook, mas o segurança chegou na hora e não permitiu que você saísse tirasse o notebook ali do local. Então, você iniciou os atos executórios, mas você não conseguiu consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é para todo delito tentado. E o furto é perfeitamente admissível. O roubo também, você colocou a arma na cabeça da pessoa, ameaçou, ia furtar, mas você não conseguiu tirar da posse dela por circunstâncias alheias à sua vontade. Imagine que o cachorro mordeu sua perna, você teve que sair correndo. Imagine que o alarme da casa disparou, você teve que fugir, entendeu? Ou a polícia chegou e você foi preso em flagrante. E o que é a consumação? Quando no furto e no roubo. É quando você, no furto não precisa de violência grave ameaça, no roubo precisa. Mas ambas se consuma quando você tira da posse do agente, a res furtiva, o objeto. Entendeu? Você tira da posse e disponibilidade dele e passa para a sua disponibilidade e posse. Ainda que por um curto período de tempo. Isso foi falado bastante na aula. Os tribunais, inclusive a STJ, têm admitido que não precisa um longo período de tempo. Se você teve um curto espaço de tempo, a posse e disponibilidade da res furtiva já consuma o delito. Entendeu? Entendi. Ou mais ou menos. Quer que eu explique de novo? Não, deu para entender. Deu? Então tá, ó, deu 36 minutos de aula. Aí eu vou fechar e daqui 5 minutinhos, vou fazer umas anotações aqui, o que eu ainda tenho para falar para vocês. E daqui 5 minutinhos eu chamo novamente. Isso. Beleza? Recreio mais, agora. então. Recreio, É mais.